É o poeta de Itabira, vai, 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 vai. É o poeta de Itabira, vai, 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 vai. Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Incrível, pelo Drummond com o Caminho, porque o caminho já é cheio de pedra, né? Então tem que ter uma inspiração pra gente abrir esse caminho. Mas eu fui pego muito de surpresa e eu gosto disso, de desafios, igual lá no Giramundo, você tem que ser um caranguejo agora, então vamos pro YouTube ver vídeo de caranguejo. E lá eu tava gravando um filme e Juda Rubim me ligou pedindo a trilha sonora exclusiva pro Drummond. E na hora eu falo, não, ela me pediu um desafio. Ela falou, faz algo pra gente. Eu falei, Sarau da Favelinha. Eu compro a ideia, mas é muito simples, é muito clichê. Eu falei, realmente. Ela, vamos fazer o sarau, mas o que mais você me oferece? Eu falei, que tal uma trilha sonora gravada, inspirada nos poemas do Drummond, e a batida vai ser o funk, o passinho. Por exemplo, esse poema, Há um Ausente, ele fala, tenho razões de sentir saudade de ti, porque na alvorada, isso fiquei perplexo, ou inconstitucionalismamente. Ele é muito poético, a palavra dele é muito rica, só que não dialoga com a juventude de hoje em dia, não dialoga com a criança, principalmente a criança da periferia, que mal tem português, vai ter literatura dentro da escola, saca? Então a gente chega com o ritmo do funk. Tenho razões para sentir, tenho razões para sentir, tenho razões para sentir, saudade de ti, saudade de ti. Ai, que saudade, DJ Sedute. Saudade de ti, saudade de ti. No início eu pensei que o Drummond ia estar revirando dentro do túmulo, mas depois eu falei que nada, o Drummond está abrindo nossos caminhos, tenho certeza que ele estaria muito feliz de ver a molecada da periferia produzindo e principalmente, essa palavra está meio batida, mas empoderando dos poemas, da cultura local contemporânea e de forma de excelente qualidade, no centro, de graça. Então, Drummond foi perfeito ter encontrado com ele nesse caminho. A primeira coisa que eu tinha para dizer é a alegria da gente de estar participando de um evento desse, aberto em praça pública, silencioso e não. As palavras têm lugar, elas não necessariamente precisam ser gritadas, elas precisam ser ditas, até porque muitas vezes não ditas, elas são expressas através do corpo. Então, para nós é uma alegria. O primeiro ato tem essa, vamos dizer, essa tradição de trabalhar com a literatura, e receber esse convite do Afonso Borges, do Sempre um Papo, foi, assim, um presente.
porque Marcela Rosa, que é minha parceira de tantos anos, trabalha comigo há 30 anos, é de Itabira, a família é de Itabira, e a mãe dela hoje me fez um depoimento aqui nessa praça de que ela era proibida de ler Drummond na escola, porque Drummond era algo subversivo, era algo que ultrapassava a capacidade de compreensão da família mineira. E eu achei isso o máximo. Ela falou, a gente não aprendeu a gostar de Drummond porque a gente não podia ler Drummond. E Drummond, na minha vida, é não só a pedra no meio do caminho, como é o caminho de pedra que eu trilho na dança. É um caminho pedregoso, né? Porque ele constrói em altos e baixos, em instabilidade, em lugares desconhecidos, pedras que podem ser um cristal, como pedras brutas que a gente vai lapidando com o nosso trabalho. Então, a presença da literatura na vida do primeiro ato é uma constante. A gente começou com Baudelaire, passamos para Nelson Rodrigues, depois fomos para Clarice Lispector, Adélia Prado, são tantos que... E o Drummond foi um marco. Nós fomos convidados pelo neto do Drummond, Pedro. Depois que ele viu o Nelson Rodrigues, ele falou, eu queria vocês homenageando o centenário do Drummond. E estar aqui agora, hoje, homenageando 115 anos, é maravilhoso, principalmente num momento como esse. O que é a poesia nesse momento? A poesia, ela tem a capacidade de ser outra na voz de cada um. E nós precisamos de voz. E a poesia é o que traz a voz de cada um. Mesmo que ela, na tentativa de velar essa voz, ela permanece viva dentro da gente e assim nos faz resistente, né? Nós somos resistência, sim. O artista sempre foi, mas nesse momento não é só a Sueli artista, é cada pessoa é resistência. É resistência da poesia, da delicadeza, da construção imbricada um no outro, para que a gente possa ter e manter nosso caráter, aquilo que nos forma enquanto ser humano, a ética, que alguns perderam, mas a gente não precisa perder, né? E é a construção cotidiana, independente de apoios e de governo. Não, é uma construção. Eu me responsabilizo e eu me assumo enquanto artista. Eu me responsabilizo por ser um ser artista no mundo. Ou seja, minha responsabilidade é sensibilizar, é tocar, é fazer você pensar, lembrar, é fazer você mexer com sua memória, com a sua afetividade, com a sua solidariedade, com a sua capacidade de olhar para o outro e se ver. Como diz Lacan, eu me enxergo no olho do outro, o outro que me mostra quem eu sou. Se o outro me elogia, olha, eu fiz algo de bom. Se o outro me critica, eu tenho algo a pensar sobre mim mesma, né? Não no sentido pejorativo, mas onde é que eu estou? A prática da presença em estado de poesia. Hoje foi lido ali um poema que se chama Um Menos Comprometimento com a Verdade. Um menino que inventava coisas. Depois de muito castigo, a mãe levou ele no médico. O médico falou, não há nada a fazer. Esse menino tem caráter de poesia. Para mim tá bom. É um privilégio, é um prazer enorme. O convite do Afonso é um convite muito generoso. Foi feito assim meio de última hora, mas prontamente aceito, por conta da importância da gente falar de literatura, falar de educação, da gente levar esse movimento da obra do Drummond para mais pessoas. Eu considero esse movimento da celebração dos 115 anos de vida dele um movimento sensacional. Não dá para imaginar que ia passar uma data como essa sem a gente estar aqui celebrando esse mestre, essa figura que é pedra fundamental, né, da poesia, da história da poesia no Brasil, em língua portuguesa.
mineiro, e aí a gente também vai para a importância de Minas Gerais no cenário cultural brasileiro, na literatura, né? Tantos escritores importantes, Guimarães, Fernando Sabino, o próprio Drummond e tantos outros. Eu fico muito lisonjeado, de verdade, estou bastante emocionado. Para mim, assim, como é uma coisa que a gente não ensaiou, né? A gente não sabe nem o que vai acontecer, eu fico achando que o mais interessante é levar o Drummond de forma natural para a plateia e que isso seja um encontro de mão dupla, que seja uma coisa despretensiosa, onde a gente consiga privilegiar a potência da palavra dele, né? A liberdade contida no amor natural. Sinto-me sem palavras, sem fôlego, sem saliva para molhar a língua e ensaiar um discurso coerente na linha do desejo. Sinto-me desamparado pelo divino Espírito Santo. Minha senhora, minha senhora, esses seios são seus ou é uma aparição? E esses pelos, essas nádegas, tanta nudez me deixa naufragado, me mata, me pulveriza. Louvado, bendito seja Deus, é o fim do mundo desabando no meu fim e eu... Mas assim, o que é muito bonito de estar aqui, muito significativo num momento como esse que a gente vive no Brasil, político, cultural, né? A gente poder falar dessa liberdade maravilhosa que ele se permite, né? Na maneira de enxergar o sexo, na cerimônia, no ritual, no procedimento que ele tem com o amor, com o sexo oposto, com a parceira ou com as parceiras, mas acima de tudo a cerimônia respeitosa e íntegra de falar livremente sobre o sexo, sem nenhum tipo de amarra preconceitual ou moral ou regras sociais que interfiram na capacidade criativa do artista, né, do poeta, levar isso tudo para o ouvido da plateia mineira, que hoje é um privilégio enorme, e não só um privilégio, mas um movimento necessário. Eu fico muito feliz de estar aqui. Salve Drummond! Amor e seu tempo. Amor é privilégio de maduros estendidos na mais estreita cama, que se torna mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo. É isso. Amor. O ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e coruscante, leitura de relâmpago cifrado, que decifrado nada mais existe. Valendo a pena e o preço do terrestre, salvo um minuto de ouro no relógio minúsculo, vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência herdada ou vida. Amor começa tarde. Quem gosta de poesia é impossível não gostar de Drummond. A arte de Drummond, ela fica cada vez mais forte, quanto maior a diversidade que a gente tem no país, as dificuldades. Eu penso que a poesia, ela é esse bálsamo, não para a gente fugir da realidade, mas é a energia que faz o ir em frente e ter esperança. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha nem entrado na história. É isso. 115 anos do poeta Carlos Drummond de Andrade. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Vejo que é um leitor assíduo. Razoavelmente. Vejo que tens na mão uma grande preciosidade. Sim. Pode mostrar para as câmeras ali, por favor?
Olha que beleza. Como é seu nome? Getúlio. Getúlio. Prazer, Carlitos. Prazer todo meu. Hoje eu tô de primo do Carlitos, Mestre Bigode. Muito bem. Um viajante do tempo. Fui muito amigo de Drummond, sabia? Muito amigo. Por isso estou aqui hoje. Não podemos esquecer a sua memória. Com certeza. 115 anos. Amar se aprende amando. O ser busca o outro ser, e ao conhecê-lo, acha a razão de ser já dividido. São dois em um amor, sublime selo, que a vida imprime cor, graça e sentido. Amor, eu disse, e floriu uma rosa, embalsamando a tarde melodiosa, no canto mais oculto do jardim. Mas seu perfume não chegou a mim. Carlos Drummond de Andrade. A poesia na vida do artista, seja ele de qual ramo for, é muito importante porque o poeta é persistente, né? E o artista também precisa persistir aqui, porque viver de arte é difícil. E esse projeto é muito interessante porque ele traz a poesia que está trancada na gaveta, engavetada, e de uma forma mais natural, como Drummond falava. Porque Drummond falava que a poesia em si não era nada, que ele via a poesia no ser humano, nos animais, na natureza e nas relações, até nas relações familiares ele via poesia. Então a poesia está no ar, né? Ela não pode ficar guardada na biblioteca, engavetada e também trancada no coração das pessoas. A pessoa precisa ler poesia, entender poesia e entender que poesia também é arte. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Dá licença, abre espaço. Dá licença, abre espaço. Dá licença, abre espaço. Dá licença, abre espaço. No chão vem, no chão vem. Toda favelinha, vem pra comer. Toda favelinha, vem pra comer. Rapidinho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Dá licença, abre espaço. Dá licença, abre espaço. Dá licença, abre espaço. Dá licença, abre espaço. No chão vem, no chão vem. Toda favelinha, vem pra comer. Toda favelinha, vem pra comer. E eu já tenho uma história com o Drummond das antigas. Sarau Vira-Lata a gente homenageava. Eu fiz 110 anos de Drummond com o Sarau Vira-Lata. Fizemos Augusto dos Anjos, Cruz de Souza, mas Drummond era uma figurinha carimbada no Sarau Vira-Lata e hoje em dia, Sarau Vira-Lata já era contemporâneo. Hoje em dia Sarau tá batido, mas passinho com Drummond, esculachamos. Todos os dias do ano,
todos os dias da vida. Quero que disse meu sonho, não me diga, eu te amo. Quero que todos os dias do ano, quero que todos os dias da vida. Quero que disse meu sonho, 5, 4, 3, 2, quero que todos os dias da vida. Quero que disse meu sonho, não me diga, eu te amo. De vez em quando você tem efemérides como essa, você tem agora esses 115 anos de nascimento, e eu acho que são ocasiões muito boas para a gente convidar as pessoas a ler Drummond e para a gente se dispor mesmo, a gente mesmo, a reler sempre, sabe, a voltar a isso como você volta a um bom copo d'água todo dia antes de dormir, né? Tem essa... Eu trato de me abastecer da minha ração drummondiana, cotidiana, né? E eu gostaria que muita gente fizesse isso, que fosse achar o Drummond da poesia, e aí são diversos tipos de poesia. Vamos dizer, tem uma que ele inaugura a partir dos 60 anos dele, um pouquinho adiante, que é a memorialística, uma série chamada Boitempo, e que é diferente de tudo aquilo que veio antes. É um pouco um livro de memórias, quase. Então tem esse Drummond, tem um Drummond fundamente marcado pela questão social, pela questão política, pela rejeição total que tinha a injustiça social, tudo isso, que é o de Rosa do Povo, Sentimento do Mundo, Rosa do Povo. Depois um desencanto com a política que vem com Claro Enigma. Então são vários Drummonds que você vai percorrer. Canto esponjoso. Bela esta manhã sem carência de mito e mel sorvido sem blasfêmia. Bela esta manhã, ou outra possível, esta vida, ou outra invenção sem na sombra fantasmas. Umidade de areia adere ao pé e engula o mar que me engole. Valvas, curvos pensamentos, matizes de luz azul completa sobre formas constituídas. Bela passagem do corpo, sua fusão no corpo geral do mundo. Vontade de cantar, mas tão absoluta que me calo, repleto. E tem uma coisa que às vezes me causa um pouco de vergonha até. Quando eu releio um poema, e eu releio sempre, eu me dou conta de que há naquele poema alguma coisa que eu não percebi nas leituras anteriores. A coisa estava lá e eu não pesquei, sabe? E eu percebo então que a poesia de Drummond é aquela coisa ali, pronta, no mármore, mas que é preciso crescer para pegar todos os sentidos. É preciso amadurecer para você apanhar o Drummond inteiro. Eu não sei, eu acho que eu estou longíssimo ainda de captar tudo que esse homem quis dizer e botou em palavras como ninguém. Mundo, mundo, vasto mundo.
me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. O amor não nos explica e nada basta. Nada de natureza assim tão casta que não se macule ou perca sua essência ao contato furioso da existência. Me lembro de um poema dele, chama Apelo a Meus Dessemelhantes em Favor da Paz, em que ele pede paz, pelo amor de Deus, não me chateiem, professoras, mandando seus alunos aqui. Eu não aguento mais escritores que me mandam seus originais para eu ler, dar palpite. Tarará, tarará. Então ele fala das professoras, dizendo para os alunos, caçem o urso polar. Né? Ele era um pouco um urso polar, visto assim, né? Mas ele era também uma coisa... Tem um poema que ele faz para o segundo neto, que é o Luiz Maurício, que se chama A Luiz Maurício Infante, quando o menino nasce, que há lá no meio o seguinte verso: repara que há veludo nos ursos. Então ele era um urso, mas que os ursos têm veludo. E ele era exatamente, ele era um urso aveludado. Vamos chamar assim, né? Para sempre. Porque Deus permite que as mães vão-se embora. Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia. Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho. Eu estou tentando entender isso que está acontecendo na forma de raios. No centro desse circuito, dessa série de raios, digamos assim, de atuação, está uma grande surpresa. A grande surpresa é que pela primeira vez em 35 anos, eu mexo com isso há 35 anos, eu vi um centro, um núcleo de governo trabalhar junto. Foi uma ideia que eu tive com o Thiago, que é do governo também, que foi se desdobrando e hoje a gente tem TV Minas, Rádio Confidência, Servas, Codemig, BDMG Cultural, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, todas, sem exceção, trabalhando junto. E vou além. Trabalhando junto não é só colocar logomarca, não. Trabalhando junto nas suas áreas e fazendo muito. É a primeira vez que eu vejo, no âmbito de governo, nesses anos todos, o governo trabalhar desse jeito. Estou muito satisfeito. A Secretaria de Educação fez o prêmio Versões de Drummond se capilarizar por todo o Estado. Eu vou provar isso, vou postar os vídeos, sabe? A Secretaria de Cultura colocou todos os seus locais, o circuito Praça da Liberdade, a saída da Biblioteca Pública, além dos eventos na periferia funcionando. E por aí vai. É muito legal. A TV Minas fez um trabalho lindo, Rádio Confidência desdobrou, fez outra coisa. Então esse é meu primeiro espanto. O segundo é que eu queria transmitir para Belo Horizonte a importância que Belo Horizonte tem na formação de grandes escritores durante todo o século XX. Isso o Belo Horizontino não sabe, que Drummond morou aqui 14 anos, que ele se formou na universidade aqui, assim como Rosa, assim como Pedro Nava, assim como Abgar Renault, Milton Campos, Gustavo Capanema, uma geração de políticos extraordinária surgiu dali. É importante que na segunda geração veio Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, depois mais à frente com Murilo Rubião, a geração suplemento. Todas estas pessoas saíram de Belo Horizonte para formar as mentalidades do século XXI em todos os campos. Eu não estou nem falando de política, estou falando só de cultura. Essas pessoas se formaram no Rio e em São Paulo? Não. Estas pessoas se formaram emocionalmente, intelectualmente, profissionalmente aqui. Esse é o segundo raio. O terceiro, realmente, que poderia ser o primeiro, é de fato fazer com que as novas gerações reconheçam a obra de Drummond. Drummond está no meu sangue, corre no nosso sangue. Mas dessa geração nova, não.
O prêmio fez isso e essa iniciativa provoca o ato de leitura. As pessoas vendo que Belo Horizonte, que Minas Gerais está fazendo essa homenagem, né, despertam para a leitura de Drummond. E Drummond é essencial. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Nós estamos dando, talvez esse também possa ser o primeiro dos arcos desses centros que eu estou colocando, uma resposta civilizada a tanta ignorância. Uma resposta civilizatória a tanta dificuldade de entendimento, a tanto problema, a tantas encruzilhadas que o ser humano está passando hoje no mundo inteiro. Essa ocupação que a gente fez, no sentido da pessoa só vir para a praça e ler um livro, é uma resposta civilizatória num mundo extremamente conturbado. Ele pode dizer o seguinte, ó, com a leitura melhora, a leitura resolve. E nos coloca em uma outra encruzilhada. É que a gente, estranhamente, os intelectuais, as pessoas que pensam, as pessoas que têm condição de falar em nome da arte, em geral, não está conseguindo dar uma resposta civilizada a tanta ignorância. Isso traz uma pergunta, por que frente a tanta censura, você viu a questão do Queer Museu, né, outras coisas aí, esse fascismo no ar, isso não é fascismo, isso é só ignorância. Isso é só ignorância. Bota essas pessoas para ler e resolve. Depois da pessoa ler um livro, 2 livros, 3 livros, entende o que é arte, ela não é capaz de tomar uma atitude dessa de censura a uma imagem, classificando uma mera imagem de pedofilias ou filias, essas coisas absurdas que estão dizendo. E aí fica o problema, volta o problema para nós. Por que a gente não está conseguindo dar resposta civilizada para tanta ignorância? Então acho que a gente está conseguindo. É simbólico, tudo é no campo do simbólico. Essa programação do Drummond 115, da ocupação Drummond, um monte de grupos culturais trabalhando Drummond, estão dando uma resposta civilizada a tanta beligerância. Eu acho que é essa que é a questão, é combater a beligerância com civilização. É o que a gente precisa fazer. Já me pediram para cantar isso na escola, em escolas municipais e estaduais. Então acredito que ano que vem tem circuito de disputa nervosa nas escolas com Carlos Drummond de Andrade. Hoje de manhã eu cantei para o governador de Minas. Cheguei lá do meu jeitão mesmo, dei meu papo, fui embora para minha casa fazer meus corre. Então acho que agora nasceu o disco, a capa tá incrível, as músicas estão incríveis. Tem poemas que eu descobri depois que cabem estar num volume 2. Então, e Drummond abriu porta para outros poetas também, para a gente poetizar tudo que for literatura brasileira, literatura marginal. Então é isso aí, Drummond entrando na favelinha. E a capa do disco, ele tá fazendo passinho, mano. Ele deve estar muito feliz onde é que ele estiver. E acredito que ele seria um bom dançarino, que ele é boêmio, então ele estaria aqui hoje, até agora ele na pista lá. É nóis. Só mandar aqui, ó. Os MCs da favelinha são tudo sangue bom. Na disputa de passinho faz homenagem pro Drummond. Faz homenagem pro Drummond. É o poeta de Itabira. Muito simples, do Drummond, hein? Essa é quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo.
Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. A poesia me ensinou um pouco a viver, né? Porque eu acho que através da poesia nós adquirimos um sentido mais generoso do mundo e ao mesmo tempo nós sentimos a magia do mundo, a magia do universo. Cai no espaguete, a Maria no quadradinho, vem no quadradinho, vem no quadradinho, vem no quadradinho. Joaquim, é o rei do pezinho, 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 é o rei do pezinho. Ele não amava ninguém, ele não amava ninguém, ele não amava ninguém, a Lili não amava ninguém. Vai, esse é o bonde do Drummond, hein?